Olá, estudante. Esse é o nosso terceiro encontro do módulo 1 da disciplina de Mecânica Vetorial 2. E aqui nós vamos tratar a respeito da dinâmica, né, de partículas, pensando agora no contexto de energias. No enquanto anterior, nós discutimos essa cinemática com base nas leis de Newton, e agora nós vamos avançar um pouco mais, tratando agora no contexto de energia, tentando resolver um problema, na verdade, uma dificuldade que surge no tratamento pelo formalismo das leis de Newton. Nós sabemos que forças são grandezas vetoriais que precisam de módulo, direção e sentido para serem bem descritas. Então, nos casos em que há um número elevado de forças, o tratamento matemático da utilização desses vetores torna muito complexa a descrição desses problemas com base nas leis de Newton. Como alternativa a isso, nós podemos tratar o problema, ou esse problema, né, com excesso de forças, do ponto de vista de energia. E aí a gente reduz a nossa problemática a uma grandeza que é escalar, e que para ser bem descrita precisa apenas de um módulo, né, apenas de um valor numérico. Então isso reduz drasticamente o nosso trabalho matemático e torna mais simples a nossa abordagem. Não são todos os casos em que nós poderemos aplicar, mas é algo muito vantajoso e a física tem caminhado no sentido de tentar solucionar os problemas via uma análise energética. Então, nós vamos nos concentrar a partir de agora em tratar o problema de movimento de partícula do ponto de vista de energia. Para fazer essa conexão, para fazer essa análise, é necessário nós estudarmos e entendermos uma outra grandeza física, também escalar, mas que está conectado diretamente às forças, que é o trabalho realizado por uma força. Então, o nosso estudo de energia passa primeiro por nós entendermos o trabalho realizado por uma força, e esse trabalho, ele, do ponto de vista conceitual, corresponde à quantidade de energia que você vai inserir ou retirar em um sistema a partir da aplicação de uma força. De forma mais matemática, o trabalho ele envolve a aplicação de uma força associada a um deslocamento. Então, nós definimos operacionalmente o trabalho como produto escalar de uma força por um deslocamento. O produto escalar de dois vetores, ele tem módulo dado pelo módulo de um vetor vezes o módulo do outro vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. De forma que o trabalho pode ser escrito, então, como a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Essa expressão é muito útil, mas nós só podemos aplicá-la para o caso de forças que têm um valor constante. Então, quando nós não temos, né, forças constantes, e isso pode aparecer de forma bastante frequente nos problemas analisados, a gente trata isso de uma outra forma, utilizando não o trabalho da força como um todo, mas pequenos trabalhos realizados, e a gente efetua um processo de soma desses pequenos trabalhos, que na verdade corresponde a um processo de integração. Então eu posso escrever o trabalho realizado por uma força variável como a soma de vários trabalhos realizado por forças diferentes, onde cada uma dessas forças foi constante durante um certo deslocamento. À medida que eu calculo cada um desses trabalhos, se eu somar todos eles, eu encontro o trabalho total. De forma mais prática, o que nós vamos escrever então é que um pequeno trabalho é o resultado de uma força multiplicada por um pequeno deslocamento. Ou seja, o trabalho total ele é a integral dessa força multiplicada pelo deslocamento. O que nós precisamos lembrar é que a força é uma grandeza vetorial, então eu terei componentes x, y e z, e esse deslocamento também é vetorial, então eu tenho componentes dx, dy e dz. Ou seja, o produto escalar que aparece na definição do trabalho vai fazer com que eu tenha um trabalho para a direção x, um trabalho para a direção y e um trabalho na direção z. Cada um deles calculado da mesma forma. É a integral da força naquela direção multiplicada pelo deslocamento naquela direção. E quando eu somo, né,
o trabalho na direção X com o trabalho na direção Y e o trabalho na direção Z, eu encontro então qual é o trabalho total realizado nesse processo, ou seja, qual foi a energia total transferida para o sistema, seja essa energia sendo colocada ou retirada do contexto que nós estamos analisando. Então, entendida a ideia de trabalho, que vai fazer a conexão da força com a energia que nós vamos trabalhar, porque aí a aplicação das forças gera um trabalho e esse trabalho representa a energia que nós vamos investigar a partir de agora, a gente pode falar a respeito das modalidades de energia que nós vamos estudar. Com relação à energia, não tem novidade em relação àquilo que você já estudou. Nós vamos tratar aqui energia cinética, energia potencial gravitacional e energia potencial elástica, dentro de um contexto de conservação de energia e tratando toda essa energia, então, como a energia mecânica do sistema. A energia cinética é escrita como a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. A energia potencial gravitacional é a massa vezes a gravidade vezes a coordenada z de localização do objeto em relação ao referencial que você está adotando como o seu zero. E a energia potencial elástica é o resultado da constante elástica da mola deformada vezes a deformação elevada ao quadrado dividido por 2. Então, os sistemas físicos que nós vamos analisar podem apresentar basicamente esses três tipos de energia. E quando você soma todas essas energias, então, você tem o que nós chamamos de energia mecânica, que está representada aí de forma mais simples na letra E corresponde à soma da energia cinética, representada pela letra T, mais as energias potenciais que estão representadas aí através da letra U. E aí eu não estou discriminando o que é energia potencial gravitacional ou o que é energia potencial elástica, tá? A gente coloca tudo dentro de um mesmo pacote. Então, pensando do ponto de vista de energia, o que a gente passa a tratar a partir de agora é que a gente vai pensar em sistemas que conservam essa energia. Ou seja, a energia não é criada, ela não é destruída, ela é apenas transformada. Então, a energia que antes se manifestava na forma cinética, ela pode se manifestar posteriormente na forma de energia potencial gravitacional ou na forma de energia potencial elástica. E vice-versa, a energia que antes estava armazenada na forma potencial elástica, ela pode se manifestar depois na forma de energia potencial gravitacional ou na forma de energia cinética. É claro que no contexto dos exercícios que nós vamos estudar, nem sempre as energias vão aparecer somente nessas modalidades. Nós ainda não incluímos, mas podemos incluir forças dissipativas do processo. Ou seja, eu posso incluir uma força de atrito, que é responsável por retirar a energia do sistema. Então, como é que eu trato a conservação da energia em sistemas onde uma força está retirando energia do sistema e eu não posso mais dizer que a energia mecânica se conserva? Eu não posso dizer que a energia mecânica do sistema se conserva, porque vão haver mudanças na energia cinética e na energia potencial, mas eu posso dizer que a energia total do meu sistema ela se conserva. Ou seja, a energia mecânica mais a energia que eu retirei ou que eu coloquei adicionalmente no sistema, ela tem que corresponder à energia total. Então eu posso analisar que a energia efetiva é a energia mecânica que eu tinha antes, mais um trabalho ou menos um trabalho que foi realizado por uma força dissipativa, por exemplo, ou de uma força que veio para inserir e acrescentar uma energia adicional no sistema. De maneira geral, o que nós vamos pensar? Que a energia total antes é igual à energia total depois. Ou seja, a energia que eu tenho no começo tem que ser igual à energia total que eu tenho no final. Quando o sistema for conservativo, essas energias elas vão se manifestar exclusivamente nas formas de energia cinética, potencial gravitacional, potencial elástico. E quando o sistema não for conservativo, eu tenho que incluir essa parcela que foi retirada ou que foi acrescentada por uma outra força via um trabalho realizado adicionalmente. Mas, de maneira geral, nós vamos trabalhar com a ideia, então, de que a energia total antes é igual à energia total depois. O detalhe de nós tratarmos a dinâmica de um movimento com base na energia é que a gente perde as informações de caráter vetorial do problema que nós estamos investigando. Então, dando um exemplo simples, se eu disser para você que uma bola executa um movimento vertical e que a energia cinética dela é de 40 joules, se eu te informar qual é o valor da massa dessa partícula, você tem condições de inferir qual seria o valor da velocidade dela.
Isso porque a energia cinética é equivalente à massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, se você conhece a energia cinética e a massa, automaticamente você descobre o valor da velocidade. O detalhe é que, nessa expressão, a velocidade será encontrada via uma raiz quadrada. E aí a raiz quadrada vai me dar dois valores possíveis, um valor positivo e um valor negativo. E os dois valores são corretos para encontrar aquele valor de energia que foi mencionado. Então a questão é, quando eu trato do ponto de vista energético esse problema, eu sei qual é o módulo da velocidade para aquela energia cinética, mas eu não sei dizer se essa velocidade é, no caso do nosso exemplo, para cima ou para baixo, porque essa informação ela não faz diferença, uma vez que a energia é uma grandeza escalar. Então como é que eu recupero essas informações? Como é que eu recupero o caráter vetorial dessas grandezas que são vetoriais? Para a gente fazer isso, é necessário a gente olhar novamente para aquilo que nós comentamos lá no encontro 2, que é a quantidade de movimento de um sistema. A quantidade de movimento de um sistema é o produto da massa pela sua velocidade. Então, através dessa definição, e lembrando que ela está conectada com a ideia de forças, porque a força é a derivada da quantidade de movimento em relação ao tempo, a gente consegue resgatar o caráter vetorial dessas grandezas que nós havíamos perdido parcialmente as informações. Então, o que nós vamos fazer é incluir aqui um mecanismo para que nós possamos, no caso de necessidade, determinar as características vetoriais do problema que nós estamos trabalhando. Para isso, a gente define o que nós chamamos de impulso de uma força, o que nos permite, então, trabalhar com movimentos impulsivos, que está associada com essa quantidade de movimento. Então, o impulso ele é basicamente a variação da quantidade de movimento que um sistema tem. Quando eu pego, então, a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial, eu estou determinando qual é o incremento, né, que eu estou colocando nesse problema, nesse sistema que está sendo analisado, do ponto de vista de impulsividade. Então, uma força vai atuar durante um certo intervalo de tempo, produzindo uma mudança na velocidade, consequentemente, na quantidade de movimento do sistema que está sendo estudado. Isso vai nos auxiliar nos processos de colisão, por exemplo. Então, quando a gente define o impulso como a força vezes o intervalo de tempo e a quantidade de movimento sendo massa vezes a velocidade, a variação da quantidade de movimento ela equivale à massa multiplicada pela variação da velocidade. Então, do ponto de vista de equação, o que você vai ter é força vezes intervalo de tempo, sendo igual a massa vezes variação de velocidade. E se o intervalo de tempo que está multiplicando de um lado passa para o outro, ficaria a variação da velocidade dividido por tempo. Variação de velocidade por tempo é a aceleração, que multiplicado por massa dá força. Ou seja, o que a gente está construindo é uma nova forma de enxergar o que nós já havíamos visto com a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton diz que força é equivalente ao produto da massa pela aceleração. E o que nós estamos escrevendo com a definição de impulso ser igual à variação da quantidade de movimento é novamente a segunda lei de Newton, só que agora numa outra conformação. Então, trabalhando com essa conexão de força e variação da velocidade através da conexão de impulso e quantidade de movimento, a gente resgata aí as informações que nós não teríamos se trabalhássemos com esse problema somente do ponto de vista de energia. É importante lembrar que a análise impulsiva, né, ou do movimento impulsivo, ele vai ser importante nos processos de colisão. Quando um objeto transfere parte da sua energia e parte do seu movimento a outro através de uma colisão. Para efeitos gerais, a descrição do movimento feita com base na análise de energia envolve também a análise de quantidade de movimento e impulso. E dentro desse contexto, a gente descreve de forma equivalente aquilo que nós tínhamos feito via as leis de Newton. O interessante da gente trabalhar com energia e com quantidade de movimento, aqui nós estamos mencionando quantidade de movimento linear, mas vale também para a quantidade de movimento angular, é que a gente passa a poder trabalhar com o mesmo princípio de conservação que nós mencionamos há pouco com relação à energia.
A nossa descrição com base em energia, ela se pautou na ideia de que você pode garantir que a energia antes é igual à energia total depois, porque a energia não se cria, não se perde, ela só se transforma. Então, nós podemos trabalhar de forma equivalente com o momento linear, dizendo que o momento total antes é igual ao momento total depois, e a mesma análise vale para o momento angular total, ou para a quantidade de movimento angular total, que antes tem que ser igual à quantidade de movimento total depois. Então, nós trabalhamos dentro desse contexto com a ideia de conservação. Ela se aplica para a energia, para a quantidade de movimento linear e para a quantidade de movimento angular. E quando você combina essas três grandezas e as ideias de conservação, você descreve de forma equivalente aos resultados que você encontra tratando o problema via leis de Newton. Espero ter ajudado você. Bons estudos, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.